Seá de seta, a minúscula semente de mostarda que se transformou numa grande árvore. A seá de seta é fruto do glorioso movimento pentecostal que começou no norte do Brasil a partir de 1910. E as suas raízes se estenderam pelo solo brasileiro. Por isso, sua história é emocionante, repleta de episódios dramáticos que nos ensinam e estimulam. Muitas foram as vidas daqueles que se dedicaram ao serviço do Senhor. Muitos foram os esforços empreendidos para a propagação do Evangelho de Cristo. Muitas foram as vitórias alcançadas. E como seria impossível descrever diacronicamente, a miúde, todos os vitoriosos passos dessa convenção, destacaremos e relembraremos, a partir de agora, apenas a importante trajetória de grandes ceifeiros. Varões valorosos, cheios de muita fé e graça, que lançaram as primeiras sementes do serviço de evangelização dos rios Tocantins e Araguaia. Seria impossível discorrermos sobre a nossa história sem relembrarmos a importante contribuição do grande apóstolo da fé, pastor João Jonas. De origem húngara, era verdadeiramente um homem de Deus. A sua intimidade com ele era tão grande que as pessoas não conseguiam olhá-lo por muito tempo. Tamanha a glória divina. Nunca pensava em si mesmo e nas suas próprias comodidades. Era um ceifeiro, semeava tanto na tempestade como na bonança. Sacrificava sua vida, saúde, tempo e força. Era um desbravador, amava a missão de abrir novos trabalhos, de ganhar e discipular o primeiro crente e preparar a terra para a chegada de outros ceifeiros. Juntamente com o grande amigo e companheiro, pastor Isael Oliveira, dedicou-se inicialmente à evangelização dos povoados ao sertão do sul do Maranhão, Piauí e ao norte de Goiás. Os milagres acompanhavam de perto esses destemidos desbravadores, que ao verem as multidões enfermas e famintas, moviam-se de íntima compaixão, de tal modo que quase em nada diferia dos dias da igreja primitiva. A principal preocupação era mesmo ganhar almas para Jesus. O lugar não tinha tamanha importância para eles, desde que houvesse pessoas que ouvissem a palavra de Deus. Estava convicto que aquelas sementes transformar-se-iam em frutos, e aqueles frutos, por sua vez, alimentariam muitos e muitos famintos da palavra de Deus. Orientado pelo Espírito Santo, entendeu que o seu tempo nas regiões Tocantins e Araguaia havia terminado e partiria para uma outra região, onde continuaria a semear. Mas a pequena plantação, a quem deveria entregar? O Senhor da Seara já havia providenciado o próximo ceifeiro. Ele estava no Exército Brasileiro, mais precisamente na 4ª Companhia Independente da Fronteira do Amapá. Era 1944, quando o soldado Armando Chaves Cohen recebeu a convocação do grande general e senhor da Seara para assumir posição de honra no Exército Celestial. Sua missão seria a evangelização dos rios Tocantins e Araguaia. Atendendo ao chamado, o soldado Armando Chaves Cohen dá baixa em seu serviço militar e é consagrado a evangelista. No dia 8 de abril de 1947, por determinação do missionário Nelis Nelson e com apoio do Ministério da Assembleia de Deus em Belém, o pastor Armando Chaves Cohen chegou com sua família a Carolina, Maranhão, a bordo de um avião da Aerovias Brasil. Mais sementes foram plantadas, e as sementes já lançadas foram produzindo frutos, e a seara foi crescendo. O ceifeiro, preocupado com a boa manutenção da plantação e na orientação do senhor do campo, elaborou o projeto de fundação do Serviço de Evangelização dos Rios Tocantins e Araguaia, SETA, que foi aprovado pela Convenção Paraense em 15 de outubro de 1952. Com essa decisão, os obreiros das regiões Tocantins e Araguaia passaram a ter condições favoráveis para dar uma continuidade melhor ao trabalho e aumentar a extensão do mesmo. Foram muitas as dificuldades, as barreiras. Houve momentos de tristezas e de dores.
Momentos em que o ceifeiro regou as sementes com choro e muitas vezes com dor e desalento. Em um naufrágio, o pastor Cohen perdeu o filho Jaime, de 9 anos de idade. Imaginem a aflição de um pai que não pôde sepultar o próprio filho. Todos os esforços do pastor Jairo Saldanha de Oliveira, hábil nadador, foram frustrados e o corpinho frágil de Jaime jamais apareceu. Que momento difícil! Muitos, vendo o sofrimento do ceifeiro, tentaram em vão persuadi-lo a abandonar a seara e ir buscar campos fáceis e mais longe daquela triste lembrança. Mas apesar da dor, o ceifeiro continuava firme e convicto em sua chamada. De onde vinha tamanha força? Vinha do Senhor da seara, que dizia: não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque eu, teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Firmado nesta promessa, o homem de Deus prosseguiu em sua missão, arrebatando almas do inferno e conduzindo-as a Cristo. Batismo com o Espírito Santo e muitas curas divinas eram realizadas pelo Senhor através deste fiel ceifeiro. A obra que florescia cruzando as fronteiras resistia ao tempo e aos embates da perseguição. Era o SETA que nascia. Com uma visão geograficamente grande, a bandeira do SETA já tremulava no sul do Maranhão, sul do Pará e norte do Mato Grosso, como resultado de um trabalho sincero realizado por um ceifeiro fiel que nos deixa exemplo digno de ser imitado. Pastor Armando Chaves Cohen, o apóstolo de Cristo. Como resultado do crescimento da obra de Deus e para uma administração mais precisa, no mês de julho de 1953 foi realizada a primeira convenção regional do Serviço de Evangelização dos Rios Tocantins e Araguaia, SETA, e foi eleito como primeiro presidente o pastor Francisco Pereira do Nascimento. As igrejas do SETA naquela época eram Carolina e Imperatriz, no Maranhão, Porto Nacional e Tocantinópolis, em Goiás, todas às margens do rio Tocantins. Araguaína, no sertão goiano, Sucupira do Norte, Grajaú, Amarante e São Pedro dos Crentes, no sertão maranhense. 9 igrejas ao todo. A Assembleia de Deus em Carolina permaneceu como sede da Convenção Regional do SETA até 1957, quando o pastor Luiz de França Moreira assumiu a sua presidência. Um semeador jovem que possuía uma boa saúde, demonstrava ter conhecimento secular de bom nível e, o mais importante, não possuía nenhuma marca de avareza, requisitos indispensáveis a um exímio ceifeiro do Senhor. Em 27 anos sob os seus cuidados, o Serviço de Evangelização dos Rios Tocantins e Araguaia, SETA, teve um grande avanço, recebendo sua autonomia definitiva por intermédio do pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos. O desejo de alcançar almas perdidas para Jesus era muito forte em seu coração. Muitos povoados e vilas foram invadidos por semeadores que protagonizaram a plantação de uma numerosa quantidade de sementes por todo o campo onde passava. Sempre pôde contar com a amizade, o dinamismo e a sinceridade de companheiros fiéis, como o pastor Francisco Bueno de Freitas e o pastor Tibúrcio Vieira de Souza, que, como Arão e Ur, ladeavam o presidente para encorajá-lo a cuidar de tão grande seara. Juntos enfrentavam as distâncias, muitas vezes iam a pé para as reuniões convencionais. Levavam alimento na bagagem e buscavam refúgio à sombra das árvores para prepará-lo e descansarem. Não havia conforto, mas o amor pela obra do Senhor superava todas estas dificuldades. Em 15 de julho de 1984, o pastor Luiz de França foi recolhido ao celeiro celestial, deixando uma grande folha de serviço prestado à obra entre nós. E como o Senhor sempre tem um homem de Deus à disposição de seu reino, o pastor Francisco Bueno de Freitas, conhecido popularmente como Fiico, assumiu a presidência da convenção do SETA, que mais tarde seria chamada de CIAD-SETA, Convenção Interestadual das Assembleias de Deus do SETA. Isso por causa da sua extensão territorial. O que dizer deste ceifeiro?
um homem íntegro que detinha amplos conhecimentos teológicos e científicos. Humilde, zeloso pela sã doutrina, manteve uma admirável política eclesiástica, cumprindo o que disse o apóstolo Paulo em Romanos 15:20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamentos alheios, demonstrando assim, no pouco tempo em que dirigiu esta convenção, total comprometimento com a causa que abraçou, defendendo um cristianismo autêntico, moldado às formas do constante ensino da palavra de Deus, deixando assim a sua parcela de colaboração na expansão desta obra, que cada dia se tornava mais forte. Em dezembro de 1987, por ato da convenção realizada em Redenção do Pará, é eleito presidente da CIAD-CETA, pastor Sebastião de Andrade. Um líder estudioso, destacou-se como o primeiro obreiro a fazer um curso de bacharel em teologia pelo Seminário Batista Equatorial de Carolina, no Maranhão. Em um período de 8 anos, desenvolveu importante trabalho, deixando assim a sua marca nas páginas da história da CIAD-CETA. Em 15 de dezembro de 1995, na Assembleia Geral Ordinária realizada na cidade de Porto Nacional, Tocantins, o pastor Pedro Lima Santos é eleito presidente da CIAD-CETA. É a minúscula semente de mostarda plantada e regada que cresceu para ser uma grande árvore cujos galhos estendem-se ao redor das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Quantos e quantos semeadores e pioneiros não poderíamos enumerá-los com exatidão? Mas todos estão registrados no rol dos heróis da fé, memória eterna diante do Senhor da Seara. No mundo, há muitas coisas que pessoas sinceras e humildes fazem sem pensar ou imaginar a extensão de influência que seus atos podem ter. Certamente, todos esses pioneiros nunca imaginaram que a simplicidade de suas mensagens, o zelo e a dedicação ao trabalho do Senhor nas aldeias, vilarejos e ribeirinhos iria crescer, transformando-se em uma grande convenção. Ao olharmos para este gigantesco trabalho que está entre os maiores do Brasil, devemos louvar ao Senhor, rendendo-lhe a mais tenra adoração. E ainda assim pedir-lhe graça, no intuito de continuar iluminando nossa liderança maior, a fim de que esta obra faça avançar o reino de Deus na terra, e que a cada dia mais ceifeiros se integrem a esta seara tão grande e que sementes sejam lançadas e brotem, transformando-se em árvores frutíferas, que venham saciar a fome de muitos e muitos que ainda não conhecem ao Senhor.